começar a gravação. E aí, sempre que vocês tiverem dúvida aqui dos exercícios, tá? Começa lá pelos exercícios. São exercícios de alternativa, tá? Então, algumas vezes vocês vão precisar escrever ali explicando o que está acontecendo, algumas vezes é bem de entender o que é para responder e dizer, é a alternativa A, é a alternativa B, e assim vai indo. A princípio, vamos fazer só a página 128, e aí se a gente terminar ela, a gente passa para a próxima, tá? Então podem começar a fazer ali a página 128, tá? Jonathan, na primeira é para pegar os múltiplos que sejam do 4 e 7, ou a gente pegar os números que sejam só do 7 e só do 4? Não, os dos dois ao mesmo tempo, os múltiplos que são do 4 e do 7, tá? Tá. Eu vou aqui deixar o meu microfone no mudo, tá? Mas vocês podem ir fazendo aí, sem problema, tá? Qualquer coisa chama e eu ligo o microfone e falo com você. Oi, sim, é toda a página a princípio, tá? Depois, é que é rapidinho de fazer, são exercícios que são bem práticos de fazer, e aí, se terminar, a gente passa para a próxima, tá? Mas a princípio, vamos começar pela 128. É a página 128, tá, o Antônio? A gente, a princípio, vai fazer ela, porque ela é bem rapidinho, e aí, se a gente terminar ela, a gente passa para a próxima. E se tiver dúvida ali nas questões, pode ir perguntando, ou pelo microfone, ou pelo chat ali, e a gente vai resolvendo elas juntos, tá? Ah, já começou a aula?
Sim, já começou a aula. Tá, não percebi. É até o final da página, tá, Luísa? A princípio, até a 10. Depois a gente passa para a próxima página, se for o caso. Não esqueçam de ligar as câmeras, tá, pessoal? Vocês estão aí com a câmera muito desligada aí, ó. Tem só o Giovanni, deixa eu ver mais quem que tá com a câmera ligada aqui pra mim. A Ana não tá. Gilberto tava e não tá mais agora. Agora a Gabi ligou, só porque eu falei, puf, apareceu aqui, pulou pra mim. Giovanni também já tava ali que eu comentei. Luísa também tá agora. Natália também tá aqui. Cadê o Pedro? Tá com ela Oi. desligada. Oi. A Vitória também tá com ela aberta e o Antônio também tá com ela aberta. Beleza, todo mundo aí trabalhando com a câmera aberta, é isso aí. Quero olhar para vocês trabalhando. Professor, posso fazer a questão 1 já? Claro, pode fazer. Vamos lá, acho que todo mundo já fez a questão 1, pode falar pra gente aí como é que faz, né? Vai lá, Pedro. Deixa eu ler. Aliás, deixa eu ler para ti e depois você explica como é que você fez, ó. Dentro dos números abaixo, aquele que é múltiplo de 4 e de 7 ao mesmo tempo. Qual que é ali, Pedro, e por quê? É o 56, Tá, porque ele é múltiplo do 4 e do 7. tá. Mas o 14 não é múltiplo do 4? É, Opa, 14 não é múltiplo do 4? Peraí, é ou não é? é. O 14? Não, o 14 não é, cara. 14 é só de 7 ali. É 2 vezes o 7. Eu tô perguntando para ti o porquê que os outros não são, tá vendo? Eu tô perguntando aqui, ó. Então, o 14 não vai ser por 4. O 48 não vai ser por 7. O 74, olha só. Ele não vai ser nem por 4 e nem por 7. Por isso que é só o 56 mesmo. O 56 é 8 vezes o 7. É isso mesmo, valeu. A 2 todo mundo, eu imagino que todo mundo já fez também. Alguém quer fazer a 2? É bem fácil também. Alguém já fez a 2 e quer falar pra gente como é que é? Posso fazer? Pode fazer, Gabi, vai lá, por favor. Quer que eu leia? Pode ser. Uma merendeira preparou 558 pães que foram distribuídos igualmente nos 8 cestos.
quantos pães foram colocados em cada cesta? Como é que faz essa? Eu peguei o 558 e dividi por 18. Que dá quanto? Deu 31. Tá, essa daqui é bem fácil também, né? Porque, imagina, eu tô com 500 e poucos e vou dividir por 18, vai dar 500, vai dar 700, vai dar 300? Não, né? Eu acho que a única opção possível seria o 31, tá? Porque todos os outros números são muito grandes. Se a gente dividisse por 2, o 500 e pouco, já daria maior do que qualquer um desses números aqui, ó. Aliás, daria menor do que qualquer um desses números. Então, automaticamente, só sobrava o 31. Claro, é legal a gente verificar, né, o 558 dividido por 18 se dá 31 mesmo, mas é isso daí. Ah, Sofia! A resposta da 1 é o 56, tá? Beleza. Vamos parar agora, tá bom? A gente já fez a 1 e a 2. Daqui a uns 5 minutinhos a gente faz a 3 e a 4, tá? Vou parar o meu microfone aqui para não ficar incomodando vocês. Por favor, abram as câmeras ainda. Ô, prof, a 2 tinha sido Tu tinha falado? A gente tinha falado antes a 1 ali, que dá 14, e depois a Gabi respondeu pra gente a 2, que é a A, porque é 31. E também dá para supor fácil que é 31, por quê? Porque se eu pego 500 e pouco, 558, e divido por 2, que é o menor número que a gente vai dividir, que não é por 1, dá mais do que 310, aliás, dá menos do que 310, dá menos do que 550 e dá menos do que 700 e pouco, que inclusive é maior do que aquela quantidade que a gente tem ali, né? Então não faz muito sentido. O único que dá para responder era o 31 mesmo. Tudo bem, ô Maria, sem problema. Você só tem que ficar mais atento aos horários. Tudo pode descer. Hã? Pode descer um pouquinho a página Ah, ali. tá. Desço sim. Colocar. Ô, prof, eu também cheguei um pouco atrasada, por causa que quando eu fui ver, eu tinha me confundido com o número de cima do que tava ali. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá, vamos participar, já tá bacana aqui, ó. Faz a 3 e a 4 agora, daqui a 5 minutinhos a gente já corrige ela, tá bom? O que é palmo? Palmo é a medida que a gente usa para medir as coisas sem ser com uma régua. Antigamente a gente usava o palmo, usava pé e usava braço para medir as coisas. Hoje a gente tem a régua, né? Porque é mais fácil, é mais acessível. E vamos supor, essa mesa mede 5 palmos. Então a pessoa pegava e colocava 5 vezes a mão aberta, uma do lado da outra, e dizia, tem 5 palmos. Isso funciona muito bem se a gente sempre mede com a mão da mesma pessoa. Só que a mão da pessoa pode variar dependendo do tamanho, né? Uma pessoa que é mais alta costuma ter a mão um pouco maior do que uma pessoa que é um pouco mais baixa. Então, o tamanho do palmo pode variar. Então, acabou que esse tipo de medida acabou sendo deixado de lado, tá? Mas é uma possibilidade da gente medir as coisas. E uma outra coisa também, dependendo de como que a gente abre a mão, pode ser um palmo um pouquinho maior ou um pouquinho menor, né? Então não é uma medida muito precisa, mas existe. Aparece em qual exercício essa do palmo? O 4. É o... É o 4, né? Aqui, ó, o palmo de tecido de Juliana media... tá, beleza. É isso aí. Na verdade, tem alguns lugares que ainda usam a medida de pés. Por exemplo, no sistema britânico, no sistema de medida imperial, se usa ainda o pé como uma medida, mas não é um pé de uma pessoa, né? É um pé definido lá como tantos centímetros, tá? Então é aproximadamente 30 centímetros e alguma coisinha. Dá para arredondar para 30 centímetros, tá? Mas é uma coisa que está caindo em desuso, tá? Até porque o sistema métrico internacional é muito melhor do que o sistema imperial, que é esse lance de ter umas medidas muito quebradas que não encaixam no sistema de metro, centímetro e outras medidas que a gente está tão acostumado e que as pessoas
aderiram internacionalmente. Ah, De tá, nada. obrigada. Sofia, a princípio a gente vai até a 10, tá? Tipo, se terminar, pode passar para a próxima página, mas por enquanto é até a 10. Descer mais um pouco ali a página, né? Peraí, deixa eu Ô, prof, reduzir um. eu não tô Diga. conseguindo fazer a 10. É um desafio. Tá. Então, já chegou lá na 10? Sim. Tá. Então, assim, ó, se não conseguir, passa para os próximos e depois a gente volta para 10, porque essa já é um pouquinho mais adiantada, tá? Essa aí vai ser mais legal para a gente fazer. Os próximos é a outra página? Isso, é a outra página. A outra página é a continuação ali dos mesmos exercícios. Deixa eu até ver se é. É basicamente a mesma coisa ali. Pode continuar fazendo, tá? Deixa eu voltar aqui para o... Prof, agora a gente Diga. vai corrigir até qual? Até a 10? 3 e 4 daqui a pouco. Não, 3 e 4 daqui a pouquinho. Dá mais 2 minutinhos e a gente já termina. Saúde, Gabi. Obrigado. Ok, vamos corrigir as próximas duas ali, que é a nossa 3 e a nossa 4. Vamos lá. Uma outra pessoa que não participou ainda para corrigir a nossa 3. Vamos lá. Leia e explique como é que fez. Vamos lá. Posso Pode? fazer? Pode ser. Vai lá. Eu coloquei que é assim. Não, peraí. Lê primeiro e depois explica o que fez. Indique entre essas opções aquela que apresenta todas as informações corretas. Tá. Daí eu coloquei que é C. Tá, vamos ler as informações aqui explicando o que está errado em cada uma, tá? Lê pra gente A e explica o que tem errado. 12 é múltiplo de 2, de 3 e de 9. Daí é só de 2 e de 3, não é de 9. Isso, perfeito. Então essa afirmação é falsa porque ele não é de 9. Agora a próxima. Daí D, 2, 3 e 7 são divisores de 7. O 2 não é. Daí o 3 é. Ah, não, o 3 também não é. O 3 também não é, porque o 7 é primo. Então, essa afirmação é falsa porque o 2 e o 3 não são divisores do 7. Beleza, agora a próxima ali. Tá, daí a C, que é a certa, 2, 3 e 6 são divisores de 12, que são. Verdade. E o E próximo daí ali? a D, 12 é múltiplo de 24 e de 39. Não é de 39. E, na verdade, o 12 não é múltiplo do 24, né? Porque o 12 é menor do que o 24. É ao contrário. O 24 é que é múltiplo do 12. Ah, eu confundi. Tá vendo? Tipo, é bem comum a gente confundir esse lance da ordem que aparece ali. O múltiplo tem que ser maior, né? O múltiplo é um maior do que um número. O único múltiplo que é menor do que o próprio número é o zero, porque zero vezes qualquer coisa vai dar zero, e o zero acaba sendo o múltiplo daquele número. Mas todos os números ou são iguais ou são maiores do que ele, né? Tipo, 12 é múltiplo de 12, mas o 24 é que é múltiplo de 12, não o 12 que é múltiplo do 4, tá? Do Qual que é 24, no a caso. certa? A certa vai ser a C. Tá certo? Vamos para a próxima aqui, ó. Agora, uma outra pessoa.
Posso ir? Como? Desculpa, eu não escutei ele que estava falando antes. Repete lá. Pra não confundir dos múltiplos. É que eu sempre confundo, daí eu não sei qual que é a ordem certa. Ah, tá. A ordem é que o múltiplo sempre vai ser maior do que o número, né? Tirando o próprio número e o zero, o múltiplo é sempre maior do que o número. Por exemplo, ó, o 36 é múltiplo do 12. Tá vendo? O 36 é maior do que o 12. O 49, o 48 é múltiplo do 12. O 49 não é múltiplo do 12. Se eu fizer o contrário, sempre não vai ser, porque o 12 não é múltiplo do 48, o 12 não é múltiplo do 36, o 12 não é múltiplo do 49, tá vendo? Porque é sempre menor. Então a ideia é que múltiplo é sempre maior do que o próprio número que está sendo falado ali, a menos que seja o próprio número ou zero, porque zero é múltiplo de todo mundo, tá? Vamos para o próximo exercício. Quem que gostaria de fazer ali, que falou que ia fazer a 4? Posso ir? Quem que falou ali, desculpa? É a Maria? Não. Não Ana. identifica a voz ali. Ah, é a Ana. Pode ir lá, Ana. Vai lá. Então faz a 4 pra gente. Juliana queria comprar um pedaço de tecido para fazer um vestido. Como não tinha fita métrica, fez a medida da quantidade de tecido que precisava usando seu palmo e obteve 7 palmos. Se o palmo de Juliana tem 18 centímetros, a medida do tecido de que ela precisava eu botei 126 centímetros. Vamos ver se está certa a tua conta aqui. O que, é que tem que fazer? Tem que fazer 7 vezes o 18. Deixa eu pegar o nosso quadrinho aqui, fazer o 7 vezes o 18. Então, ó, 18 vezes 7. Aí aqui vai ficar 56 sobre o 5. E aí 5 mais o 7 dá 12, tá certo. Então, é 126 centímetros mesmo a resposta correta que tinha que aparecer ali. Obrigado, Ana. Beleza, então ali, ó, mais 5 minutinhos, a gente corrige a 5 e a 6. E quem terminou já até a 10 ali, ou até as outras, pode passar para a próxima página e continuar fazendo, tá? Então ali, ó, próximo exercício é 5, 6, o 7, e assim vai indo. Ô, prof, Fala. eu não entendi muito bem a 5. Assinale a alternativa que mostra corretamente o total de números primos que existe entre os números 1, 7, 9, 11, 13, 29 e 33. Mas esses já não são os números primos? Não, esses aqui não são os números primos. Você vai dizer quais são desses aqui. Nem todos são. Ó. Por exemplo, o 33 não é primo. O 9 também não é primo. E aí você vai dizer se tem mais algum primo aqui, você vai contar quantos tem, e aí você vai assinalar a afirmativa correta. Sim, Tá? então é para mostrar os que não são os que são primos? É para contar quantos são primos e dizer, tem tantos primos. Pronto, acabou. Tá vendo? Pedindo para contar aqui, ó. Assinale a alternativa que mostra corretamente o total. Então, eu tenho que saber quantos tem. Tá? 5 minutinhos aí, a gente já corrige a 5 e a 6. Prof, passa o Vai lá, banheiro. claro, Gilberto. Não precisa nem pedir, gente. Vocês estão em casa, o banheiro é de vocês, a casa é de vocês, vocês sempre podem ir no banheiro, tá? Claro, só dá um avisinho ali, ó, só diz assim, professor, tô indo no banheiro. Só avisa que tá indo, nem precisa pedir, tá? Tipo, ó, vou rapidinho no banheiro, já volto. Beleza. Tá? Professora, eu não entendi a 10. A 10 é um pouquinho mais difícil mesmo, tá? Eu vou ler para vocês aqui, deixa eu dar uma dica aqui que já está aparecendo para a gente. Olha só, o professor Samuel preencheu uma tabela com 507 linhas e 1.007 colunas, de acordo com o padrão indicado a seguir. Então, ele foi escrevendo ali, ó, sempre aquela palavrinha ali, ó, obmap, 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 obmap. E na linha de baixo, ele foi escrevendo 2007, botou uma carinha, 2007, uma carinha, e assim vai indo, tá? Só que isso daqui ia continuar
até o final, tá? A ideia é que fosse preenchido até o final. Ele colocou esses primeiros aqui, mas eu acho que o que dá a entender nessas reticências é que vai continuar sendo preenchido, tá? Aí aqui, ó, como ele preencheu a casa com X? Qual é o X que está aparecendo aqui? Cadê o X? Eu tô meio ceguinho, peraí. O X aqui é o último aqui da coluna, tá certo? Então, a ideia é vocês ir preenchendo, ó, obmap, 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 até chegar no 1007. Então, vamos pensar o seguinte. 1007, aqui a gente tem 5 letras, né? Olha só, obmap. Então, são 5 letras. Ele repetiu de novo de 5 letras. Vai repetir de novo nas próximas 5. Próximas 5, próximas 5, próximas 5, próximas 5. Então, se eu dividir o 1007 por 5, vai me dar um número e vai deixar um resto. O resto vai ser exatamente a casinha que a gente tem aqui. As que deixar resto 1 vai estar no O. As que deixar resto 2 vai ter B, as que deixar resto 3 vai estar no M, as que deixar resto 4 vai estar no E, e as que deixarem resto 0 vai estar no P. E aí, o que acontece em seguida? Aqui a gente tem só duas linhas diferentes, a linha da obmap e a linha do número. Linha da obmap, linha do número. Obmap, número, obmap, número, e assim vai indo. Se eu pegar 507, será que vai estar numa linha de obmap ou vai estar numa linha de número? Essa aqui dá para responder de cabeça. Vamos lá. O 507 é divisível por 2 ou não é divisível por 2? Pode responder para mim. 507. Não é divisível por 2. Então, se ele não é divisível por 2, ele vai deixar resto 1. Então, vai estar nessa fila aqui, ó, da obmap. Então, eu tenho que descobrir... aqui ele vai estar escrito obmap, com certeza, e em que letra de obmap ele vai parar. Então, a ideia é que vai preenchendo tudo igual até o final. Então, eu vou descobrir aqui em que letra que está, e a gente já sabe que está na fileira da obmap, e aí eu só vou descobrir em que letrinha que ele vai parar. E aí eu vou dizer em qual letra. Ó, já vou adiantar para vocês que não pode ser número, então não pode ser a A, né, porque está na fila da palavra, não pode ser o 7, porque também está na fila da palavra, e não pode ser o símbolozinho aqui da cabeça da obmap também, só pode ser o B ou só pode ser o M. E aí vocês vão calcular ali, chegar no resultado. Tá, mais um minutinho a gente corrige essas próximas aqui, tá? A 5 e a 6. Ô, prof, vocês já corrigiram a 6 e a 5? Ainda não. Daqui mais um minutinho, porque você perguntou e eu vou esperar mais um pouquinho. Pode fazer a 129? Sim, se você terminou de fazer a 128, pode começar a fazer a 129, tá? Ô, prof, eu sei que ainda falta, mas quando eu posso corrigir, eu posso coisar 9 quando for a hora? Pode fazer a 9 quando a gente chegar na hora, tá? Pode. Eu deixo ela guardado para ti aí, eu lembro que é você. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O João não aparece. O João tá ali. Vamos lá então, pessoal. Vamos corrigir o 5 e vamos corrigir o 6. Pode ser a Maria Clara mesmo que perguntou ali do exercício 5. O que você chegou como resposta do exercício 5, Maria Clara? Prof, eu acho que a letra B é a 4. Eu acho também que é essa, sabe por quê? Vamos ver quem são os primos. Ó, o 7 é primo, o 11 é primo, o 13 é primo e o 29 é primo. Exatamente, são 4 números primos, tá? O 1 não é primo,
O 9 não é primo. O 1 não é primo porque ele não é nem primo nem composto. O 9 é 3 vezes o 3, então ele é um número composto. E o 33 é 3 vezes o 11, que também é um número composto. É isso aí, Maria. É a questão B mesmo. Obrigado. Vamos para o próximo aqui. Ó. Agora uma outra pessoa para responder a 6, que ainda não respondeu nessas. Fala. Eu só não entendi uma coisa, por causa que, tipo, quais são os números primos daqui? O 7, o 9, Não. o 11. 7, 11, 13 e 29. Desculpa, me confundi. Tá? O 9 não é. Ah, quem que falou que gostaria de ir ali antes, que eu não escutei? Desculpa. Como? Quem? É o Duda. Ah, pode ser Duda, vai lá. Então, como é que faz a 6 aqui? Você lê e explica pra gente como fez. Tá. Lucas pensou em um número, dividiu por 285 e obteve resto 77. Se ele dividir o número em que pensou por 57, qual o resto que ele vai encontrar? 0, por causa que 57 vezes 5 dá 285. Olha, muito bem. Olha só, essa questão aqui, ó, ela é um pouquinho mais complicada. A gente tem que montar ela, desenhar para conseguir entender. Olha só. Então, ó, Lucas pensou em um número, dividiu por 285. Então, assim, ó, a ideia é, eu não sei qual é o número, tá? Então, tem um quadradinho aqui, mas que se eu dividir por 285, como foi colocado ali, ó, opa, aqui do lado, ele vai deixar resto 77. Então, eu não sei qual que é o resultado. Aqui, ó, vai ter um outro número aqui que eu não sei quanto é que é, mas eu sei que o resto, que é uma parte do resultado, fica 77, tá? Então, aqui ficou 77. Ok. Aí, ele faz a seguinte pergunta. Ó, se ele dividir o número em que ele pensou, que é esse número aqui, ó, que a gente não sabe qual é, por 57, qual vai ser... qual é o resto que ele vai encontrar. Na verdade, aqui, ó, tinha que aparecer uma outra coisa, porque é o seguinte, o 285, ele é 5 vezes o 57. Então, vai ter resto também 77. Só que, olha só, o 77, ele é maior do que o 57. Então, eu tenho que fazer a diferença, porque cabe mais uma vez o 57 dentro do 77. Só um instantinho, eu estou explicando ainda ali. Então, se eu tiro 57 do 77, quanto que vai sobrar? Vai sobrar resto 20, não vai ser resto 0, vai ser resto 20. Vou explicar de novo que essa questão aqui é um pouquinho mais delicada, tá? Ó, ele pensou no número, ele dividiu esse número por 285. Eu não sei qual é a resposta aqui que deu do quociente, mas eu sei que o resto deu 77. Ok, aí ele fez o seguinte questão, ó, eu vou pegar o mesmo número, em vez de dividir por 285, ele vai dividir por 57. Mas qual que é a relação do 285 com o 57? Aí eu vou perceber o seguinte, ó, que se eu dividir, pegar aqui um novo frame, se eu dividir, ó, o 285 por 57, dá exatamente 5 vezes, tá? E deixa resto 0. Ok, então eu sei que se eu dividir por 57, aqui vai dar um outro número, tá? Que a gente não precisa saber qual é, só que vai deixar o mesmo resto que é 77, porque é só 5 vezes o número que a gente tinha ali antes. Só que tem que pensar o seguinte, o resto nunca é maior do que a gente tem o número aqui em cima como divisor. Por quê? Que se o resto é maior, significa que o 57 cabe mais uma vez aqui dentro. Então, quando eu faço 77 menos o 57, aí sim eu vou conseguir obter o resto 20. Então, por isso que quando a gente faz ali, ó, o 77 menos o 57, o resto vai dar 20. Só que assim, ó, essa conta, ela não fica tão fácil, não é tão evidente para a gente, porque tem que montar essas duas contas sem saber que números que estão aqui e que números que estão aqui. Então, é uma coisa muito de intuição. Deixa eu terminar de explicar só um pouquinho. É muito lance de intuição do que aparece ali do número. Agora pode perguntar, Maria. Vai lá.
Eu ainda não entendi qual que foi o número. Então, mas o número a gente não sabe e não fica aparecendo para a gente qual é esse número. Ele disse assim, ó, pensou no número. Ele dividiu esse número por 285. E quando ele dividiu, deu um resultado, só que o resto foi 77, que é exatamente a informação que está aparecendo aqui para gente. Ó. Lucas pensou no número, eu não sei qual é o número, ele dividiu por 285, tá aqui, ó, dividir por 285 e deixou o resto 77, tá vendo? Ó, é a informação que a gente colocou aqui. Só que eu também não sei qual é o número que está aqui no meio, porque também não sei qual é esse primeiro número. E por enquanto não importa essa informação para gente. Aí eu vou ler a segunda parte do problema. Ele chegou e falou, ó, se ele dividir o número que ele pensou aqui, que é esse mesmo número, tá vendo? Que está representado por esse retângulo, por 57, qual que vai ser o resto que ele vai encontrar? Aí o que eu falei? Qual que é a relação entre o 285 e o 57? Esses dois números ficam difíceis para a gente pensar, porque são números grandes e tal. Se a gente pensasse num número menor, tipo assim, ó, 10 aqui e 2 aqui, ficaria mais fácil de perceber que eles são múltiplos. Só que eles colocaram um número grande para a gente ter que pensar mesmo, ter que desenhar aqui a conta e pensar no que fazer. Aí o que eu fiz aqui? Eu peguei o 285 e dividi pelo 57. Daí eu percebi que dá exatamente 5 e deixa resto zero. Tá, mas o professor pegou e mexeu nos dois divisores. Não tem nada a ver com o número inicial. Mas qual é a relação disso com o resto? Aí eu vou pensar o seguinte, ó. Como eu dividi 285 por 57, ele dividiu, deixou 5 e deixou o resto zero. Então significa que o mesmo resto que o 285 tinha, o 57 também vai ter, que é 77. Então, quando eu dividi aqui, mesmo eu não sabendo quem é o número e quem é a resposta, o resto vai ser o mesmo. Só que aí eu penso o seguinte, opa, 57 ainda cabe dentro do 77. Então, cabe mais uma vez. Então, eu vou pegar esse número aqui, que eu não sei quem é, não importa para gente, mas cabe mais uma vez o 57 aqui dentro. E como é que eu sei que cabe? Porque o 77 é maior do que o 57. Então, se eu subtraio 77 e tiro o 57, sobra quanto? Sobra 20. Então, esse daqui é que vai ser o nosso resto da divisão. Eu sei que esse problema é um pouco mais complicado mesmo, tá, gente? Ele está escrito aqui, ó, OBMEP. Você sabe o que é OBMEP? Olimpíada Brasileira de Matemática, das escolas públicas. Então, é um problema que é bem mais avançado, que é o tipo de coisa que eu normalmente não vou estar perguntando para vocês. Eu estou mostrando aqui exercícios um pouquinho mais complicados para vocês, para desenvolver mais, né, para ter um pouco mais de possibilidade, porque aí quando vocês vão ver exercícios que são mais fáceis, vai ficar muito mais fácil do que resolver esse daqui. Então esse exercício aqui, eu esperava mesmo que vocês tivessem dificuldade tanto de fazer quanto de entender. Alguém tinha conseguido chegar no 20 sem essa minha explicação aqui antes? Alguém? Não, né? Tá. Esse exercício é realmente um pouquinho mais complicado, tá? Então vamos passar, vamos fazer mais um pouquinho, vamos trabalhar mais uns 5 minutinhos aí no 7 e no 8 e depois a gente corrige eles, tá? Então mais 5 minutinhos sem eu ficar falando aqui. Travou? Não, eu só desliguei o meu microfone para não ficar falando. Eu disse, agora vocês vão fazer o 7 e o 8. É que eu não tinha escutado, aí eu só vi todo mundo parado assim. Pode fazer então ali o 7 e o 8, tá bom? Professor, não entendi a 8. Vamos lá, vou ler aqui a 8 para ver se a gente consegue entender.
um algarismo que é afilhado de um número natural se ele é o algarismo das unidades de algum divisor desse número. Por exemplo, os divisores do 56 são 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 e 56. Logo, os afilhados dele, do 56, são 1, 2, 4, 6, o 8, aliás, 1, 2, 4, 6, 7 e 8. Então, o que é os números afilhados? São os números que têm um algarismo só e que são divisores daquele número. Então, todo número vai ter os seus afilhados, entendeu? Por exemplo, vamos pegar outro número aqui, o número 30. Quais são os divisores ali do 30, ô Gilberto? Divisores do 30, vai lá para mim. 1, depois quem? 3, Não, o 2 antes, depois o 3. 2, 3, 5, 5, 6. Aí depois vem o 9, não. O 10, sim. 10, 10, isso, 10. Aí depois o 15 e depois o 30. Os números que são afilhados são esses aqui, ó, porque só tem um algarismo. Os tá, afilhados de entendi. 30 tem só um algarismo, entendeu? Claro, em cada número vai ter os seus números afilhados. O que que seria mesmo um número afilhado? Acabei de explicar. Vou explicar de novo, então. Vou ler aqui de novo para ti, tá? Ó, um algarismo é afilhado de um número natural se ele é o algarismo das unidades de algum divisor desse número. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, os divisores do 56 são tal, e se a gente olha Então, os algarismos prof, deles, fala. Aqui faltou um o afilhado. então, o afilhado seria os divisores? Além dos divisores que tem um algarismo, é o final dos dígitos aqui, ó. Então, para seus afilhados aqui ainda faltou o 0, que também é um número afilhado, tá vendo? Os algarismos, tá vendo? Um algarismo é afilhado, não é o número afilhado, é o algarismo, tá? Então, o algarismo é afilhado, seriam os algarismos que aparecem aqui nas unidades dos divisores daquele número. Então, vamos supor aqui, ó, os divisores do 56, quem são? É o 1, o 2, o 4, o 7, o 8, 14, o 28 e o 56. Os afilhados desse número vão ser o 1, o 2, o 4, que é divisor, o 6, porque aparece aqui no 56, tá vendo? É o finalzinho dele. O 7, porque aparece no 7, e o 8, porque aparece no 8. Aqui nesse caso do Gilberto, aqui que eu falei, ó, tem esses caras aqui que já tem um algarismo, mas também eu tenho que pegar o 0, porque o 0 apareceu tanto no 10 quanto no 30. Então, ele também vai ser um algarismo filiado. Não é os números, são os algarismos, tá? Vamos pegar mais um exemplo. Vamos pegar lá, deixa eu ver, 100. Vamos descobrir lá os algarismos afilhados do 100. Os divisores quem são? É o 1, o 2, o 5, o 10, o 20, o 50 e o 100. Agora a gente olha para o último algarismo de todos os números. Vou pegar aqui, ó, último algarismo, último algarismo, último algarismo, último algarismo, último algarismo, último algarismo, último algarismo. Faz uma lista com esses caras que apareceram. Quem são eles? 1, 2, 5, 0. Acabou. Tá vendo? Não precisa repetir, tá? Não precisa botar 0, 0, 0, porque apareceu aqui 4 vezes o 0. Só isso. Pessoal, deixa eu falar aqui, já que a gente já está chegando no finalzinho da aula, falta só 4 minutos para a gente terminar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que vocês têm para fazer, tá? Eu vou anotar lá, vocês lá no Classroom, vocês terminem de fazer a página 129 também. Então, aqui, eu vou colocar lá no Classroom para vocês, ó. Tarefa para a próxima aula. Tarefa para a próxima aula. Terminar as páginas
128 e 129 do livro 1, tá? Próxima aula é semana que vem. Além disso daqui, que é a nossa tarefa para a semana que vem, né, e vocês me explicar o que fizeram, que dúvidas que tiveram e coisa nada, também tem a tarefa que vocês precisam me entregar, tá? Para sexta-feira agora, que é aquela tarefa que eu passei lá no Classroom para vocês. As únicas duas pessoas que entregaram para mim, deixa eu até conferir quem já entregou, foi a Gabi, que ela tinha me perguntado antes e eu não tinha respondido, desculpa ali, e também foi a Sofia também entregou agora, pelo que eu vi aqui, e o Antônio também entregou para mim, tá? O professor, eu não fiz antes por causa que eu queria ouvir a sua explicação. Tá, beleza, aqui, ó. Eu saí sem querer, desculpa. Ah, aquela das tampinhas, tá? Eu vou tentar escrever algum texto ali para vocês, explicando mais um pouco, mas eu também falei nos vídeos, tá? Tipo, no vídeo que a gente fez antes das férias, eu expliquei mais ou menos, aliás, eu expliquei bem direitinho ali o que era para fazer do trabalho, as camadas ali, o que tem, mas semana que vem eu vou voltar de novo, vou comentar de novo do trabalho, tá? Eu vou preferir falar no vídeo para vocês puderem perguntar, do que escrever um texto, porque aí o texto dá margem de vocês interpretar uma coisa diferente, e eu acho que no vídeo vocês conseguem perguntar para mim mais fácil, se vocês entenderam ou não, tá bom? Então, assim, ó, tarefas que vocês têm para fazer. Terminar de fazer a página 128 e 129 para a próxima aula, entregar para mim a atividade até amanhã, de sexta-feira, ali que a gente tem no Classroom, e é isso daí. E lembrar que na outra semana, não na semana que vem agora, mas na outra semana a gente vai fazer uma prova do capítulo. Então também é importante que vocês já deem uma revisada no capítulo 4 e pergunte as dúvidas já na próxima semana, tá? De certo modo, a gente corrigindo os exercícios já é uma boa revisão. Que dia vai ser? Vai ser na outra semana. Eu não tenho... Deixa eu pegar aqui o calendário para dizer exatamente qual vai ser. Vai ser provavelmente no dia 27, tá? Porque a gente tem aqui, ó, dia 20, a semana que vem, a gente não vai fazer. É na próxima quinta-feira, que vai ser lá no dia 27. Então tem bastante tempo, tá? Daqui a 15 dias, mas é bom vocês já saberem, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Fechou? É Não. isso? Então, bom descanso, bom final de semana. Bom pra E você aí, também. bom almoço. A Sofia não precisa botar 500 mil pontinhos ali, né, Sofia? Tchau, tchau. Tchau.